Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Isso mesmo, quero aí cumprimentar, saudar os nossos técnicos e técnicas que estão nos bastidores e a você aí, né, que está, né, sintonizando a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Começando então mais um Alvorada com também a presença do nosso caríssimo Edson Hamazaki. Olá, Edson, como é que vai, meu caríssimo? Tudo bem com você? Tudo maravilhoso, Nando. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas amigas e amigos aqui da nossa Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria, uma satisfação estar com vocês. Muito bem. Hoje um tema que nós vamos trazer é do livro Convivência, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e, né, autor espiritual Emmanuel. E nosso tópico de hoje é sobre amigos. Até tem vou colocar aqui no vídeo para quem pode nos ver, é uma foto de um cãozinho e de um gatinho, né, que a gente também tem muitas vezes como amigos. E do livro tem essas ilustrações, essas fotos, né? E aqui essa foto nesse tópico, amigos. Então, Emmanuel começa dizendo assim: de quando a quando, aqui e além, por vezes aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, a breve tempo, reconhece a própria ilusão. Edson, você que tem um exercício, aí, uma prática, uma experiência com o seu grupo de trabalho, né, que vocês aí têm no Centro Espírita, pode falar muito bem disso, né? Como é importante a questão da equipe, né? De estarmos juntos num trabalho unidos, né? Como aqui, que a gente não pode realmente, como ele fala, agir sozinho, né, Edson? Então, Nando, é assim, essas leituras, esses textos que esses nossos amigos queridos, especialmente Emmanuel, quando, né, através das mãos do nosso querido Chico, é, é, lembrar aquilo que a gente tem, nunca pode perder de vista. Somos espíritos imortais. Estamos aqui para transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas em relações melhores, né? Em relações de, quem sabe, será o objetivo, relações de verdadeiro amor. E essas pessoas todas que estão ao nosso lado nessa etapa da nossa jornada, lembrando, né? Espírito imortal implica em eternidade. Tivemos um começo, não temos fim. Esta encarnação é mais uma etapa dessa nossa caminhada, né? Estamos neste momento, eu, Edson, você, Nando, ao longo de determinado tempo, junto de determinadas pessoas, com esse objetivo. Por quê? A gente só cresce, a gente só aprende, a gente só evolui, a gente só melhora, a gente só se transforma nessa vida de relação, em contato com outras pessoas, em contato com estas pessoas que foram colocadas ao nosso lado nessa etapa da jornada. Transformá-los em amigos, né? E é isso que o texto aqui vai desenvolver, é o grande objetivo. Entendendo o que Emmanuel está considerando como amigo, entendendo o que Jesus entendia, né, por amigo. São pessoas completamente diferentes umas das outras, cada um no seu momento, cada um na sua jornada, né? E entender isso e respeitar isso, eu diria que é o nosso grande trabalho, é a nossa grande oportunidade neste momento, né? É muito complicado de você transformar qualquer um numa pessoa, não vou nem amigo, para mim é uma coisa assim meio, né, é meio grande, é meio forte.
num companheiro, numa pessoa querida, se você não se colocar nesse lugar de respeito, né, de carinho, de tentar entender, de tentar se colocar no lugar do outro. E ele vai desenvolvendo o texto dessa forma. E aí, gente, independente de onde você esteja, seja no centro espírita, seja no trabalho, seja dentre os familiares, dentre os vizinhos, né, esse exercício de tentar se colocar no lugar do outro, desenvolver a tal da empatia, né, de respeitar as limitações, as diferenças, as grandes, não vantagens, mas as conquistas, né? Eu diria que cada um, ao longo dessa jornada aí, enquanto espírito imortal, vai conquistando muita coisa. Conseguir perceber e lidar com isso de uma forma mais madura, né? É a grande tarefa e a grande, mais do que qualquer coisa, oportunidade que nos foi dada por nosso Pai nesse momento. É isso aí, por onde a gente vai passando, seja, como você disse, lá no centro, no seu trabalho, ou na universidade, ou onde você estiver, né, na vida social, você acaba por fazer amigos, né? Ele diz aqui, ó, o Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. E aí, quando aí, né, quando vem a adversidade, Não, então, e por isso que ele coloca, né? Na Terra, né, há quem diga que amigo seja isso. Gente, não é, né? Muito pelo contrário, amigo, diz nosso querido Milton Nascimento, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Amigo é aquele, e vamos pensar desta forma em relação com quem você pode contar, né? Eu diria que a grande característica do amigo é aquele com quem você pode contar, né? Na hora boa, na hora ruim, né? É aquele que está do teu lado na prosperidade, mas que é aquele que com certeza está do teu lado na adversidade também, né? Eu diria que essa é a grande característica. Com todos você pode contar da mesma maneira? Claro que não, gente. De novo, pessoas diferentes, capacidades diferentes, qualidades diferentes, dificuldades, defeitos diferentes, né? Então, quando eu falei antes de maturidade, inclusive tem a ver com isso. Entender que é assim e não querer exigir, né, do outro aquilo que neste momento ele ainda talvez não tenha condição de te dar. Não é porque você quer que ele tem que, né, necessariamente estar pronto para te dar. Não tinha. Vamos pegar os apóstolos? Era todo mundo igual ali? Né? Não era, gente. Cada um tinha uma característica, cada um era de uma forma, né? Alguns mais rudes, outros menos rudes, alguns mais inteligentes, outros menos inteligentes. E olhar para cada um deles, estudar, inclusive, as características de cada um deles, entender que apóstolos de Jesus, né? Foram eles que Jesus deixou, né? Olha, vocês ficam aqui porque eu vou embora, vou voltar, né? Não dá para eu ficar aqui, né, o tempo todo com vocês. Já vim, já dei o meu recado, agora vocês tratem de espalhar a boa nova, né? Tem um objetivo. Eu vim aqui com o objetivo, a mensagem está dada. Espalhem a boa nova. Foi o que eles fizeram, né? Cada um da sua maneira, enfrentando grandes adversidades, etc. Mas foi graças a eles, que Jesus considerava como amigos, que nós recebemos essa boa nova hoje, né? Tanto tempo depois, certo? se perdura até hoje, né, Edson? É Não algo é? que é inesquecível. E ele continua aqui, o Emmanuel, dizendo ainda do parágrafo anterior também, que temos nisso, né, outra em verdade.
porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele, transitoriamente, entendendo que as circunstâncias imperiosas os compelem a isso. E tem esse, então, outro lado também, de que se a gente acontece com os amigos. Às vezes a gente está numa situação em que a gente queria que eles estivessem no nosso lado, e, no entanto, eles também estão com problemas, estão com dificuldade de estarem conosco nesse momento. Então, a gente compreende, como eles devem compreender também o nosso lado. Então, eu entendo isso aqui também, né, Edson? Porque muitas vezes a pessoa imagina, de novo, em função dessa imaturidade. Gente, quando eu falo de imaturidade, não é porque, como assim imaturo? Você tá louco? Eu tenho 80 anos de vida, né? 80 anos de experiência nessa vida. Como assim imaturo? Gente, maturidade, eu estou falando de maturidade espiritual. Independente de quantos anos você tem, de quanto de vida você já viveu, nesta etapa que eu, de novo, estou o Edson, mas, gente, não sou o Edson. Estou neste momento, tenho aí, sei lá, mais 30, 40 anos, sei lá quanto pela frente, que é quanto tempo esse corpo deve durar, né? Mas e aí pronto, aí acabou Edson, né? Aí continuo eu, espírito imortal, e daqui a pouco, né? Devo continuar Edson desencarnado, ou de repente não, né? Talvez aí, não, teve uma outra encarnação da qual eu gosto mais, então eu assumo lá, né? O nome, as características que eu tinha nesta outra encarnação que eu curto mais, que eu gosto mais, né? Etc. Até que daqui a pouco a gente vai reencarnando, sei lá, pode ser Maria, e aí? Né? E começa mais uma etapa da jornada. Então a gente não pode perder isso de vista. Etapas de uma vida, né? Não são várias vidas, é uma vida que começou quando fomos criados, né? E aí vão várias encarnações, cada encarnação com um nome, com uma característica, né? Que sim, junto dos sempre mais ou menos dos mesmos espíritos, etc., mas nessa nossa caminhada. Por isso que eu falo de maturidade e de imaturidade. Enquanto espíritos, vamos combinar que nós somos jovens, né, espíritos. Veja, Jesus, que é a nossa grande referência, ele já era espírito puro, lembra? Nós vamos nos desenvolvendo e, conforme nós vamos nos desenvolvendo, existem as várias moradas da casa de meu pai, lembra? Então, o que a doutrina espírita nos ensina? Mundos primitivos que evoluem para mundos de provas e expiações, que é esse nosso aqui, que é onde nós estamos nesse momento, que evoluem para mundos de regeneração, que evoluem para mundos felizes, que evoluem para mundos celestes, habitação de espíritos puros, nosso exemplo maior, Jesus. Ou seja, nós estamos no segundo degrauzinho das moradas. Isso já dá uma boa noção de em que momento nós estamos. Lembrando que a gente vai do átomo ao arcanjo. Átomo, mundo primitivo, né? Nossa habitação. Arcanjo, mundos celestes, espíritos puros, como Jesus, nosso exemplo e nossa referência. Ele já era espírito puro quando recebeu de Deus a incumbência, não 2000 anos atrás, quando recebeu de Deus a incumbência de criar este planeta para que nós pudéssemos ser acolhidos. Jesus é o governador deste planeta, inclusive de vários outros aqui à nossa volta, né? Ou seja, ele já era espírito puro zilhões de anos atrás, né? Nós nem condições de estarmos num planeta de provas e expiações ainda tínhamos, né? Você veja que esse planeta foi se desenvolvendo, e para que nós humanos pudéssemos habitá-los faz pouquinho tempo, né? Numa escala astronômica, em relação de tempo, é muito pouquinho, etc. Ou seja, nós vamos chegar na condição de Jesus, tu fica tranquilo, todos nós vamos chegar. Agora, quanto tempo vai demorar? Ele é um irmão muito, mas muito, muito mais velho do que nós. Ou seja,
a gente ainda tem que aprender muita coisa para ter a maturidade que um espírito como Jesus tem. É nesse sentido, não fique ofendido, não fique ofendida. É nesse sentido que eu digo que nós ainda somos muito jovens, muito imaturos e por isso ainda fazemos muita bobagem. Uma comparação é aquela da criança, né? Sorvete ou Novalgina? Que a criança, né? A escolha é feita não pelo que é necessário, a escolha é feita pelo que é gostoso. Muitas das nossas escolhas que não são as melhores, elas não são as melhores justamente porque a gente faz desta maneira. A gente vai pelo que é gostoso, pelo que a gente quer, né? Não pelo que a gente precisa. E se a gente for analisar desta forma, só escolhe assim quem não tem ainda a maturidade para entender o que é preciso, que é importante, não o que é gostoso. A gente ainda vai muito pelo que é gostoso, né? E estes amigos, essas pessoas que estão aí junto de nós, são aquelas pessoas que também, cada um está no seu processo de aprendizado. Veja, a outra pessoa não existe em função de você. Isso é outra característica da imaturidade. Existem muitas pessoas, nós, de maneira geral, que às vezes a gente esquece que o outro tem a vida dele, tem a tarefa dele, tem as necessidades dele, né? A gente muitas vezes age como se o outro existisse em função de nós, como se nós fôssemos o centro do universo. Gente, não, né? Cada um tem o seu e por isso que é importante lembrar que não, as pessoas não existem para estar à nossa disposição sempre que nós precisamos, né? Quando Jesus fala que fora da caridade não há salvação, é esse exercício que a gente precisa fazer. Ao invés de querer que o outro esteja à nossa disposição, aprender a se colocar mais à disposição do outro. Beleza, Nando? Por isso que a gente precisa do amigo Jesus, né? Para ele nos orientar. Ele sabe muito bem, ele já trilhou os passos que a gente está trilhando e por isso que ele veio aqui trazer o evangelho como, né, itinerário aí para a gente seguir. Ele coloca aqui, Emmanuel, na condição de espíritos ainda imperfeitos, né? O Edson falou sobre isso. É certo que em muitas ocasiões não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos, né, dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando o nosso padrão de serviço e comportamento. Muito interessante aqui, né, Edson? Você já, no tópico que eu li aqui, parágrafo anterior, né, você já tinha comentado sobre isso. E nesse outro, na sequência, a gente ainda é imperfeito, né? Estamos aí experimentando dificuldades para a gente justamente chegar naquele ponto que você falou, de maturidade. Às vezes, tudo isso vai colaborar com essa maturidade, com esse crescimento nosso pessoal, né? Frisando aqui, né, esse trecho do parágrafo. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância. Ou seja, reconhecer, gente, que todos nós, né, se estamos aqui no tal do planeta de provas e expiações, não sou eu, somos todos nós que estamos enfrentando provas e estamos usando, né, as expiações nesse processo de melhoramento. Eu, como todos os nossos amigos, como todos os nossos companheiros, como todos aqueles que nos cercam, cada um as suas provas e as suas expiações em função das escolhas que foram fazendo ao longo
desses vários momentos dessa nossa vida de espírito imortal. Então, de novo, o outro não existe em função de nós, tá? Quando você pensa desta forma, você se frustra, porque você coloca uma expectativa errada no lugar errado, né? Lembrem-se, somos todos essa coisa de alma gêmea, metade de laranja, isso não existe. Todos nós somos completos, únicos, né? Não tem essa de ficar procurando no outro alguma coisa que falta em você. Todos nós estamos num processo de crescimento próprio, mas não é no outro que você encontra aquilo que está faltando. Se está faltando, é porque ainda não foi desenvolvido, né? É uma planta em crescimento, tá? Não adianta querer pegar a flor que está no outro porque o outro já floresceu. É trabalhar você para que você floresça, tá? Eu não sei, isso é importante, gente. Muitas dessas frustrações, eu não tenho amigos, eu não tenho em quem confiar. Se você está pensando desta forma, muito provavelmente é porque, de novo, você colocou expectativa onde não deveria. Todos, cada um, o outro, está naquele processo, no seu processo de desenvolvimento. Ele não existe em função de você. Então, não queira que ele esteja à sua disposição o tempo todo. Amigos de verdade, né? Vamos colocar desta forma, neste momento, ainda são muito poucos mesmo, tá? Por quê? Porque a gente não tem não desenvolveu ainda essa capacidade de amar totalmente. Quando a gente chegar na condição de Jesus, aí sim, tá? Entender todos como irmãos de verdade. Hoje, a gente ainda usa muito esta frase, mas é uma frase, né? A gente chama o outro de irmão, mas nem todos a gente considera realmente como irmãos, é ou não é? A gente ainda acredita muito que o outro tem que fazer por merecer ser considerado um irmão, né? Quando o exercício, eu diria que a gente precisa fazer, e o exercício que Emmanuel nos solicita, ao invés de querer que o outro seja meu irmão, é ser irmão do outro, né? Se colocar mais à disposição do outro, procurar se colocar mais no lugar do outro, tentando entender o porquê que ele funciona desta ou daquela maneira. Lembra? Eu já coloquei várias vezes. Se você pegar um número 6 e desenhar, se você olhar para esse número de um lado, você vai enxergar o 6. Do outro lado, vai enxergar o 9. É o mesmo número, é a mesma coisa, mas vendo de posições diferentes, de lugares diferentes, se enxergará coisas diferentes. E não tem um tá certo e o outro tá errado. Ambos estão corretos. Lembrar disso, gente, no dia a dia, nas relações, é fundamental, senão você fica brigando, né? Você fica se desentendendo quando ambos estão vendo a mesma coisa, enxergando coisas diferentes porque estão em lugares diferentes. Qual que é o grande objetivo, né, para conseguir realmente desenvolver essa coisa da amizade? Você desenvolver a capacidade de sair desse teu lugar em que você está enxergando um 6 e ir lá para o outro lado para olhar e ver o 9. Nossa, não é que daqui realmente é um 9, né? Agora eu entendi por que você está dizendo isso e aquilo, né? Não necessariamente quando um está certo, o outro está errado. Às vezes são só posições diferentes, né? Olhando para a mesma coisa. Desenvolver isso, trabalhar isso, eu diria que é o nosso grande objetivo. Né, Nando? São ângulos, né, diferentes que a gente precisa observar. E a observação é muito importante, porque se a gente tem alguém que a gente até tem como amigo, que para nós é uma referência, aquilo que o Edson disse, a gente precisa procurar dentro de nós. Então, ele é uma referência, é uma pessoa bacana, uma pessoa que eu gosto, que eu sou amigo, que é meu amigo. Eu não consigo ser igual a ele, mas eu posso me mirar em algumas coisas que ele me passa, né? E aí a gente começa a desenvolver isso em nós também, né? E ele fala aqui, olha, se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade
apenas sobrevive no clima da caridade, que se define por prática do amor de uns para com os outros. E essa troca que a gente vai, eu acredito que vai sedimentando, vai fortalecendo uma amizade a ponto dela chegar, né, com essa visão que a gente está aqui fazendo reflexões junto com o Edson. A gente vai entendendo que aí, como ele coloca aqui, né, prática do amor, né, caridade. Né, Edson? Espírito da envergadura de um Emmanuel é interessante, né? Vocês vejam que a gente fala, e ele coloca numa frasezinha, né? 5 linhas, e ele resume isso tudo que a gente está conversando, né? Se instalados na compreensão mais ampla, ou seja, quando a gente realmente conseguir alcançar um pouco mais de maturidade, ou ainda que neste momento mesmo, tá? Que nós estamos vivendo, né? Que é o ponto em que nós já alcançamos, né? Se a gente buscar essa compreensão, olhar para o nosso próximo com estes olhos, né? Olhos mais complacentes, sabe? Sem ficar exigindo tanto do outro, tentando entender o porquê que o outro pensa dessa ou daquela maneira, a gente vai conseguindo perceber isso mesmo, né? Desenvolver a amizade para conseguir desenvolver a amizade é fundamental ter essa postura, né? De se colocar na condição de tentar entender por que o outro pensa dessa ou daquela forma. É o único jeito de ir entendendo, mesmo que discordando, hein? Amigo não é aquele cara que concorda sempre com tudo, né? Muito pelo contrário, inclusive muitas vezes, né? Mas discordando com respeito, né? Tentando entender por que o outro pensa assim. Mesmo que você não concorde com ele, amigo é aquele com quem você pode contar, gente. Mesmo que ele pense completamente diferente de você. Para pensar. Se não existem essas pessoas por aí, você não concorda muito, mas na hora que é necessário, todo mundo se reúne, todo mundo se junta para fazer determinada coisa, né? Amizade é isso, poder contar, desenvolver essa capacidade. Sabe mutirão? Né? Aquela coisa de... isso acontece muito nos bairros mais periféricos, né? A pessoa batalha, junta lá uma grana para construir, para comprar o material de construção, né? Aí quando chega no final de semana, junta todo mundo para levantar e para encher a laje. Encher laje é interessante. Eu trabalhei durante muito tempo com construção civil, né? Então, quando chega na hora do encher a laje, junta o povo todo, né? E é o amigo do amigo, etc., que vai lá para dar uma força. E nos tempos em que a carne não era tão cara, depois no final tinha churrasco, né, para todo mundo, etc. Isso é a coisa do amigo. Você pode pensar completamente diferente, mas na hora que você precisa, né, na hora que é preciso fazer alguma coisa, todo mundo junta. Vamos pegar como um exemplo a casa espírita? Ali dentro todo mundo pensa igual porque é espírita? Gente, né? Claro que não, né? Só você ter... Porque, veja, aquelas pessoas que se frustram, de novo, lembrem-se, frustração é resultado de colocar expectativa onde não se deve, tá? Se você coloca expectativa onde você não deve, o resultado naturalmente será frustração. Ah, eu queria que ele entendesse. Gente, será que ele já tem condição de entender? Se ele não tiver, não adianta você querer que ele entenda, você vai se frustrar. Ele ainda não entende, ele ainda não, sabe? Muitas vezes não é nem porque não quer. Estou dando aqui um pequeno exemplo, mas que é muito recorrente, né? Ah, eu me magoei tanto, né? Porque eu esperava que ele isso, que ela aquilo, que não sei o quê, e isso não aconteceu. Gente, se você prestasse um pouquinho mais atenção nessa outra pessoa, você perceberia, primeiro, que ela não tem obrigação. Segundo, que ela não quer muitas vezes. Ou que terceiro, ela ainda não tem condições. Os 3 motivos para ela não ter agido como você gostaria são relevantes, gente. Tem que respeitar isso, né?
Às vezes a gente esquece, mas eu aprendi no centro espírita que tem que fazer caridade, né? Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Então vamos fazer caridade. Aí anda lá, né, um exemplo recorrente esse também. Aí eu parei o meu carro, tirei a minha blusa, porque estava muito frio, eu vi lá o cara andando sem blusa, né, de descoberto, passando frio, coitado. Fui lá dar para ele não quis, né? Ele olhou para minha cara e falou: o que que foi? Tô fazendo caridade, ó, tô tirando a minha blusa, você tá com frio. Não, não tô com frio. Como assim não tá com frio? Tá um frio danado aqui, eu tava dentro do carro com frio, você tá andando aqui fora. Sim, você tá com frio, sim. Toma aqui a minha blusa. Não quero. Gente, tem que respeitar o outro. Até quando você quer ajudar. É, Primeiro a gente pergunta, escuta, você está com frio? Você gostaria de um agasalho? Se ele disser, nossa, quero sim, tô com frio, né? Beleza. Se ele falar, não, tô bem assim, né? Outro dia eu passei por isso, Nando. Saí para distribuir marmitex, né? Aí eu vi uma pessoa, gente, estava mal vestida, num domingo, acho que era um domingo, né? Que não tinha muita gente em lugar nenhum, não estava arrumadinho, né? Sentado assim na guia. Bom, supus que era morador de rua e fui levar para ele, né? Não era nem marmitex, não era marmitex, era cobertor. Era um dia que estava muito frio, aí eu fui distribuir alguns cobertores e levei o cobertor para ele. Aí e fiz essa bobagem. Eu não perguntei, escuta, você está com frio, né? Você gostaria de um cobertor? Eu fui dando, fui lhe entregando, né? Ele olhou para minha cara, não precisa não, obrigado. Aí eu lembrei disso, naquela hora eu lembrei, meu, tinha que ter perguntado antes. Desculpa, né? Desculpa. Que como você estava aí sozinho, de repente eu imaginei que você precisasse. Aí ele falou, não, não, é que eu estava fazendo um trabalho aqui arrumando uma porta aí, etc., e sentei aqui para dar uma descansada, né? Mas beleza, mas olha, eu vi umas pessoas que estavam ali não sei aonde da praça que talvez seja importante para eles levar, até fiquei lá conversando um pouco com ele, etc., e depois sair. Gente, a gente tem que ter, sabe? Não é porque você está disposto a ajudar, a fazer o bem, que você pode sair por aí sem perguntar. Ninguém chega na casa de ninguém e vai abrindo a geladeira. Tem que ter, né, postura, educação. Mas às vezes a gente pisa na bola mesmo. Tem que entender, isso certo? acontece, né? Muito bem, então, olha, a gente vai dar uma pausa para fazer a prece, oração e vibrações. Então, eu vou começar aqui, pedindo para que você possa acompanhar aí com a gente, nesse instante, esse momento. E, como estamos falando de amigo, que nós possamos, então, contar com os amigos espirituais, com o amigo Jesus, para que possa estar conosco nessa jornada de encontro de amigos. Encontramos já muitos pelo caminho, em outras encarnações, nesta vida, e encontraremos outros, naqueles que nós também iremos formar a amizade, que nós possamos ter Jesus amigo, estando conosco, nos orientando, iluminando o nosso caminho, nessa bem-querência, nessa experiência que vamos, né, à medida que vivemos, encontrando essas situações de amizade pelo caminho e que vão ficando para sempre em nossos corações. Amado Mestre Jesus, que nós possamos ter tua luz a iluminar os caminhos de todos nós, e principalmente daqueles nossos irmãos que estão desolados, que estão sozinhos, que estão precisando de um ombro amigo, de um braço amigo, de uma mão amiga. Peço, Jesus, que a tua amizade, teu amor incomensurável possa estar conosco, principalmente com esses nossos irmãos nesse momento que atravessa o nosso planeta, né, pelos desafios que temos enfrentado. E a amizade é tão importante como chave para fortalecer um lado e o outro, para que cada um siga o seu próprio caminho. Te agradecemos, Jesus, que a tua luz esteja conosco, de onde estiveres, esteja por nós, Jesus, como sempre disseste que estarias.
Te agradecemos e te pedimos, mais uma vez, sê conosco, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho. Nós vamos falar justamente do Clube Amigos da Boa Nova, né? Já tem o nome amigo aí também. Você pode ser amigo de outra pessoa que você nem conhece, como? Colaborando de onde você estiver, né? Praticando a caridade, mesmo que seja à distância. Você colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, nós temos aí as emissoras TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova no ar, para levar essa mensagem de Jesus, do Espiritismo, do bem. Então, você pode entrar no site amigosdaboanova.com.br para se informar como que você pode, né, ajudar, colaborar. Ou pelos telefones 0 operadora 11 2458 3214 ou pelo WhatsApp 11 97 261 0272. Aí você entra em contato e faça parte, né, do Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? Venha conosco. Então, Edson, vamos seguir aqui com o texto aqui para finalizar aqui, né, essa mensagem de amigo. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes o apoio fraterno que nos faça possível, mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que, possivelmente, surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem com o mesmo auxílio. Então, aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo, né? Então, o exercício aí de ajudar o Clube de Amigos da Boa Nova é a gente também, né, estar aí conquistando amigos, mesmo que à distância aí. Desenvolver, né, essa... Lembrando que, então, é assim, amigo não é aquela pessoa que existe em função de você, né? Não é aquela pessoa que existe, está à nossa mercê, à nossa disposição. Não, gente. Cada um, de novo, está no seu processo, na sua jornada. O grande exercício, e lembrando sempre, esse quadro aqui no Alvorada é de psicologia e espiritualidade, né? A psicologia, o objetivo e o foco é exatamente esse. Lembrar que nós estamos, cada um de nós, no nosso processo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, né, espiritual. A psicologia ela vai olhar para este momento em que eu estou, Edson, né? A doutrina espírita nos lembra que essa é só uma etapazinha da nossa vida, da nossa jornada, que é muito maior do que esse período. Mas não interessa, né? A gente pode olhar para o micro e olhar para o macro, né? Olhar para este momento em que eu estou, Edson, e lembrar dessa vida enquanto espírito imortal, etc. Agora, o desenvolvimento, né? O desenvolvimento total é o conjunto dos vários, né, desenvolvimentos que vão sendo conquistados a cada etapa da jornada, certo? Aproveitar, então, aproveitar muito este momento em que nós temos essas pessoas à nossa volta. Parar de querer que o outro mude em função do que nós gostaríamos e começar a olhar realmente para cada um de nós, né? Então, não é querer que o outro seja nosso amigo, é sermos amigos. Este é que é o grande objetivo e é o objeto desse texto, né? Você poder contar com as pessoas implica em elas contarem com você, né? Você só vai poder contar com o outro quando esse outro sabe que pode contar com você, né? É uma via de mão dupla, gente. Não é primeiro você conta com ele para depois ele poder contar com você. É o contrário, né? Faça todos os esforços no sentido de que esse outro possa contar contigo. O fundamento da caridade é esse, sabe? É procurar se colocar à disposição, independente de conhecer ou de não conhecer. Claro que é muito mais fácil ajudar quem a gente gosta e quem a gente conhece, né? Mas
De maneira geral, gente, faça todo o bem que você puder, sabe? Sabe aquela frase, fazer o bem sem saber a quem, etc. São frasezinhas de efeito, mas que todas elas têm um fundamento na vida real, né? Quando que você vai conseguir fazer muitos amigos? Quando que você vai poder, como Emmanuel acabou de dizer, contar com o outro? Quando eles podem contar com você. Então, o grande exercício é poderem contar com você. Faça todo o bem, tudo o que você puder pelas outras pessoas, sabe? Não tem essa coisa, merece, não merece. Se merece ou não merece, sei lá, gente, não interessa, sabe? Essa coisa, o Nando acabou de falar, né, do Clube Amigos da Boa Nova. Qual que é a ideia do clube? Ajudar a rádio e ajudar a TV a disseminar a boa nova, né? Que essa conversa que nós estamos tendo, que essa mensagem, que eu espero sinceramente esteja sendo útil de alguma maneira para você, alcance o maior número de pessoas, né? Veja, eu não tô aqui, não tô ganhando nada não, viu? O Nando também não, né? Nós estamos nos dispondo, né? Colocando o nosso tempo, um pouquinho do que a gente aprendeu aí, à disposição para tentar compartilhar, né? Para que você realmente possa usar isso de alguma maneira, né? Que possa ser útil. Fazer isso, gente, fazer isso é que faz com que, de repente, as pessoas possam contar com você, né? O Emmanuel usa isso e a gente, né, naturalmente traz, por exemplo, para a casa espírita. Você só tem companheiros para fazer lá a sopa, para poder ser distribuída, para fazer essa ou aquela campanha, para ficar lá na porta distribuindo a mensagem, para subir no palco para apresentar, por exemplo, quem vai fazer a palestra da noite. O palestrante mesmo que se dispõe a ir até a casa espírita, de novo, sem ganhar nada, ele vai lá, às vezes de longe. Nossa, nós aqui estamos em Guarulhos, muitas vezes eu lembro o pessoal, olha, esse nosso companheiro aqui veio lá do outro lado da cidade de São Paulo, sabe? E, de novo, não está ganhando nada para isso. Então, gastou lá do próprio bolso combustível, tempo, sabe? Veio de noite, vai chegar tarde em casa, deixou de estar com a família para estar aqui conosco. Ele faz isso por quê? De novo, gente, não é para ganhar nada, é para tentar, né? Para tentar, para dividir conosco um pouco daquele conhecimento que ele foi adquirindo, para que a gente possa usar alguma coisa nesse nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, o grande exercício, a amizade é isso. Não queira que o outro seja seu amigo, seja amigo do outro. Conforme você vai semeando, 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 não se preocupa com colher, se preocupa em semear. Conforme o tempo passa, você vai ver que vai chegar um momento em que você vai colher. Aí, de repente, você olha e descobre que você fez, ao longo dessa jornada, muitos amigos, né? E o semeador saiu a semear, né? Como dizia Jesus. Vamos semear. Certo, Nando? Certo, e aí o nosso Emmanuel encerra aqui com esse trecho dizendo o seguinte: foi ele mesmo, ele está dizendo de Jesus, o mestre e senhor, que certa feita lhes falou de modo convincente: em verdade não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. E assim ele encerra aqui o texto, e a gente também está encerrando aqui, Edson, mais um programa Alvorada. Aí, então, peço que você se despeça aí dos nossos queridos telespectadores e rádio ouvintes, para que a gente possa estar em outro dia aqui também, no Alvorada. Obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço, Nando. E lembrando, Jesus se estava falando neste momento dos 12 apóstolos, né? Que ele não considerava servos, mas amigos. Que todos nós, meus queridos e queridas, possamos desenvolver essa capacidade de sermos realmente, de querermos ser amigos de todos aqueles que estão à nossa volta, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para tanto. Grande abraço, beijo no coração, foi muito bom mais uma vez estar aqui com vocês.
Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, Edson. Obrigado aí, né, por estar conosco, aí, disponibilizar o seu tempo. E voltamos aí em outro Alvorada, esperamos você aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau, todo Tchau, mundo. pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.